como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. A gente tem um compromisso com a verdade. Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão. Mas é meu coração que pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Eu sei que a gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão. Mas é meu coração que pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Boa noite. Jesus nos abençoe. Costumo sempre falar que nós estamos aqui para trabalhar para Jesus, né? Jesus é nosso guia, nosso modelo, nosso trabalho é para Ele. Essa noite seja de muita tranquilidade, que nós possamos aprender um pouquinho dessa doutrina e também alegres, né, de retornarmos aqui depois de tanto tempo distanciados fisicamente, retornar a essa casa, ver rostos novos aqui que eu não conheço, a grande maioria, mas tem uns que eu conheço que eu não gosto, né? Se a gente conhece, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? Tem que se encontrar, né? Democracia. Né? Meu grande amigo, meu grande irmão, eu também muito. Pena que o Jô não veio para te dar uma cutucada, né? Mas tudo bem, a gente se encontra por aí. Ouvir meu amigo Célio cantar mais uma vez é de grande alegria. Rever Terezinha, receber aquele abraço de sempre dela quando me encontra, né? Então dá uma felicidade essa noite, principalmente para mim. E a gente conversar da doutrina é uma coisa muito maravilhosa. Eu vou pegar uma cola
Porque sem cola não dá, né? Depois que a gente passa de 30 anos, não dá para lembrar de tudo mais, né? E o tema que eu gosto muito é o tema de um livro que eu sou apaixonado por esse livro, depois do Livro dos Espíritos. É o livro que eu mais sou apaixonado, acho que é um dos melhores de Kardec na minha visão, tá? A maioria nem gosta muito de estudar, que diz que é difícil, eu não acho, que é a Gênese, né? Para mim é um suprassumo do estudo de Kardec, depois da Revista Espírita. E lá, no capítulo 1, ele vai falar sobre o caráter da revelação espírita, né? E nós vamos assim no dicionário, bem rápido, para a gente não perder muito tempo, sobre caráter e revelação, né? Lá no dicionário vai dizer que caráter é uma marca, é uma qualidade inerente a uma pessoa, um animal, uma coisa, né? Então, quer dizer, qual a qualidade da revelação? Né? Que revelar é tirar o véu. Então, qual é a qualidade que nós temos dessa revelação espírita? E lá ele vai fazer um estudo muito interessante, que nós vamos ver que existem 3 grandes revelações. Polêmicas, né? A terceira é polêmica, mas a gente vai entender se a gente concorda ou não concorda com a terceira revelação. A primeira, nós sabemos que é Moisés, né? Que a grande revelação de Moisés é uma, que é trazer o Deus único, que até aquele momento eram vários deuses, ninguém acreditava num Deus só. Então essa é a maior revelação de Moisés, é trazer um Deus único. Teve as leis humanas? Teve. Foi importante? Foi. Ele trouxe os 10 mandamentos? Trouxe os 10 mandamentos, né? Uma lei moral. Mas a maior revelação de todas foi o Deus único, que até aquele momento ninguém nem acreditava nisso, né? Então essa foi a primeira grande revelação de Moisés. Depois nós tivemos a segunda, que essa todo mundo sabe. Essa é um divisor da história, né? Jesus revelou o que principalmente? Aí Jesus já tem uma revelação um pouco maior. A primeira coisa que Moisés vem dizer do Deus único, como ele vai mostrar o Deus para nós, vamos dizer para nós, era um Senhor dos Exércitos, né? Era um rei, um imperador, o Senhor dos Exércitos, que na nossa imaginação de criança e de todo, Deus era um homem barbudo, um velho barbudo, né? Que manda e desmanda sentado num trono. Jesus tira completamente essa história, né? Ele vem revelar que Deus é o quê? Deus é um Pai. Ele não fala mais Senhor. Em momento nenhum, toda a passagem de Jesus, ele vai dizer Pai. Vem revelar que Deus é Pai. Já foi uma mudança ali, né? Porque Senhor é aquele rei que a gente... Pai já é diferente. Mesmo a gente achando que o pai ainda pode ser ditador, pode ser isso, pode ser aquilo, mas muitas vezes o pai ditador que nós temos é por amor, né? Então já mudou ali o conceito de pai, de Deus, né? Essa é uma grande revelação que nós temos, né? Porque, primeiro, se Moisés trouxe aquele Senhor dos Exércitos, vingativo, Deus era a guerra, ele fazia com que quem não era a favor dele, ele ia lá, além de vingar, ele fazia maldade com as pessoas, né? Já ali, Jesus já traz que é um pai que nos orienta, que ama seus inimigos, chocou todo mundo, né? E se a gente for ver a grande revelação de Jesus, eu sempre comento uma coisa, né? Não sou historiador, não tenho formação, mas quando a gente vai para a escola, a gente aprende que a história é dividida em 2 partes, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Foi tão importante, mas tão importante, que não adianta nem ninguém negar que ele existiu. A própria história humana, a história da academia, admite a existência de Jesus.
não Deus, não um homem, mas um homem que viveu na Galileia, que mudou seu tempo, né? Viveu ali, pode procurar, são pouquíssimos historiadores de faculdade que negam a existência de um homem que marcou seu tempo, que morreu numa cruz. Então Jesus foi a grande revelação que nós temos. Mudou toda a estrutura que nós conhecemos de Deus, e outra coisa que ele revelou, uma vida futura que até aquele momento ninguém tinha, porque Moisés só focou na vida terrena, em conquistas, não é isso? Em conquista, conquistar terra prometida, e tudo era material. Aí Jesus já vem fazer uma outra revelação, que além disso tudo, a gente tinha uma vida espiritual. E que a gente, depois que nós morrêssemos, não vamos nem falar desencarnar ainda, a gente ia a esse Pai, ia viver a nossa vida. Uma surpresa para todo mundo. Uma revelação, digamos, bombástica, né? E aí, nós éramos como? Criança, como é que a gente ia entender como que isso funcionava? Então Jesus tinha que contar algumas historinhas que nós acabamos, durante um período, passamos a modificar aquilo ali, trazer para nosso entendimento, e muitas vezes fazendo com que nós colocássemos coisas que não foi dita por Jesus, né? A gente ouve muito Jesus falar assim, os escribas e os fariseus, toda hora que fala isso na Bíblia, né? E os escribas ou os copistas, né? Porque tudo que foi escrito naquela época, por isso que o povo hebreu, a escrita deles são símbolos. Então, aonde era? Era na pele de carneiro. Então eles enrolavam aquilo, os homens na sinagoga desenrolavam aquilo para ler todo o sábado, então aquilo se estragava. Existiam os homens eram pagos para ficar o tempo inteiro copiando tudo que estava escrito, a lei, os profetas, depois os profetas, e aquilo se rasgava. Então esses copistas, né, ou os escribas, começaram também assim, olhavam uma coisa, não sei, começava a colocar algumas coisas do modo deles. Então, muita coisa chegou para a gente, além da tradução que nós tivemos, mesmo naquela época, os escribas começaram a colocar coisa errada. Por isso que Jesus criticava muito os escribas e os fariseus, né? Pela modificação que eles fizeram em alguns escritos. E Jesus veio trazer várias revelações a respeito disso, né? Nós temos aqui a vida futura e a pena de recompensa. Já tem aí uma coisa, porque até o momento que Moisés revelou que é um Deus único, que era um Deus vingativo, mas que tudo estava girando na terra. Tudo estava girando em guerras, em conquistas materiais, e que a nossa conquista, né, a nossa recompensa seria com terra, seria com bens materiais, né? Então todo mundo que não seguisse aquele Deus de Moisés, de Abraão, Deus tiraria as coisas materiais. Jesus já me mostrou ao contrário, como é que era essa recompensa. Essa recompensa era como uma vida futura, que muitas vezes ninguém entendia. Que depois, com essas mudanças todas, chegou até a gente um céu e um inferno. Não é isso? Nós vamos ver isso lá na frente. Essa algumas coisas que foram modificadas. Aí nós vamos entrar numa controvérsia que é a terceira revelação. Qualquer um de nós aqui que estiver em algum lugar e for conversar com um protestante, com um católico, vai ser uma confusão, porque eles não vão aceitar que o Espiritismo é a terceira revelação. Vamos adiantando logo. Por que o Espiritismo é a terceira revelação? É um marco nos ensinamentos de Jesus. Por quê?
A única doutrina até agora que veio esclarecer aqueles pontos que Jesus deixou, que nós passamos a não entender, a doutrina espírita foi a única que veio nos esclarecer. Por quê? Só para a gente lembrar aqui, além dele completar os ensinos de Jesus, uma das revelações que a doutrina espírita vem trazer para a gente, como funciona esse mundo invisível que Jesus tanto falou para a gente. Qual a revelação que a gente tem além disso? Então, não tem outra revelação. Ninguém consegue explicar o que a doutrina espírita explica de uma coisa muito interessante e bonita. Quando nós sairmos desse nosso plano para voltarmos à pátria verdadeira, o que vai acontecer com a gente? O que vai acontecer com a gente? Entre aspas, nada, porque nós vamos continuar vivendo, né? Nós vamos continuar vivendo, nada aqui é só entre aspas, tá, gente? É para que a gente entenda o contexto. A doutrina espírita vem mostrar para a gente que a vida continua. Eu vou levar comigo todos os meus problemas, todas as minhas dificuldades. Só a doutrina espírita vem revelar isso para a gente. Porque até aquele momento a gente não estava entendendo nem o que Jesus estava dizendo, né? Que se eu não amasse meu próximo, quando eu chegasse diante do rei, eu não ia entender, eu não estava entendendo aquilo, como é que seria isso? A doutrina espírita vem nos mostrar isso, né? E é interessante, assim, só para a gente ter uma ideia, todo mundo gosta muito de André Luiz, mas às vezes nem a gente entende um pouco. A gente vai ver toda a história de André Luiz no livro Nosso Lar, que é o que todo mundo gosta, mas a gente costuma não dar continuidade ao conhecimento que o André Luiz fala para a gente. Que aí a gente começa a falar algumas coisas e esquece que a doutrina espírita, além de nos revelar isso, ele vem dizer o seguinte: quando ele chega na Terra, ele vai dizer aquilo que a doutrina espírita revela para a gente, que ele encontra aqui um número muito maior de desencarnados. Ele usa uma frase, uma expressão que eu gosto muito: se acotovelando. Essa é a revelação espírita, né? Que a gente continua vivendo normalmente. Então ele diz que é um grupo de encarnado. Se tem um grupo de 10 desencarnados, tem um dobro, né, de desencarnados na mesma situação, andando comum. A gente costuma falar muito assim: aqui está cheio de espíritos assistindo a reunião. Tá, mas quando a gente entra no ônibus também tem. Quando a gente entra no mercado também tem. Porque aqueles espíritos estão ali vivendo normalmente. Eles não estão entendendo? Tudo bem, não estão entendendo, mas nem nós às vezes estamos entendendo, né? Então nós vivemos aquilo, a revelação espírita, nós vivemos aquilo que nós entendemos e que nós sentimos. Essa é a grande revelação espírita, né? Então, ainda tem uma coisa que é importantíssima a diferença, que a doutrina espírita é uma revelação. O protestante, o católico vai dizer que não é, porque é coisa disso, é coisa daquilo. Mas por que nós falamos que é uma revelação? Porque Jesus diz que ele não tinha falado tudo e que ele mandaria um Consolador que estaria entre nós, né? Que seria os santos espíritos. O Espírito Santo depende da tradução bíblica, a gente nem sabe se colocou isso, né? Mas está lá, vamos botar lá. Eu faço uma pergunta. Eu poderia um pouquinho de água. Pronto. Fazer uma pergunta. Kardec revelou alguma coisa? Alguém sabe me dizer? Kardec revelou alguma coisa para a gente? Não, Kardec não revelou nada. Agora, a grande questão da diferença da doutrina espírita é a seguinte: ela não foi revelada. Obrigado. Posso pegar mais? Não, tá bom. É porque dá uma paradinha que eu tenho
bronquite asmática, eu usei remédio, então começa a ressecar na garganta, que eu não usei. Então, eu usava remédio, eu fiquei uns 3 dias sem usar. Então, se nós formos pensar, refletirmos sobre a revelação, como que surge a revelação espírita? Foi na França, em 1857? Não foi. Nesse dia apareceu o Livro dos Espíritos, né? Apareceu o Livro dos Espíritos. Foi em todos os lugares que nós podemos imaginar. Em todos os lugares. A mesma história que era contada nos Estados Unidos estava sendo contada na França, estava sendo contada no Brasil, estava sendo contada na Suíça. Tá? Não foi uma coisa de um homem, porque a primeira foi com Moisés, um homem. A segunda foi com Jesus, mas a terceira não foi nem com homens, nem com homem. Né? Foram com vários, e os espíritos mesmo vieram nos revelar. Em todos os locais começaram, como diz alguns amigos meus, começou a pipocar a mediunidade e as informações que hoje nós temos, que nós estudamos. O nosso professor Hipólito, que era o nome dele, né? Hipólito Léon Denis Rivail, o Kardec, a única coisa que ele fez foi organizar aquela confusão que estava chegando de informações, e aqui e ali, aí de um jeito e de outro, ele organizou para que a gente pudesse agora estar aqui entendendo. Né? Foi só isso que ele fez. Ele não criou nada, ele não inventou nada, a revelação não é dele. Né? O que nós temos são revelações dos próprios Espíritos, e nós sabemos aí, sem pretensão, que foi o próprio Cristo que organizou isso. Né? Ele esteve à frente disso tudo. E aí, a gente vai ficar pensando o seguinte, essa doutrina organizada que nós temos, ela é baseada, que a gente precisa entender muito isso é muito importante para que a gente entenda, ela é baseada em 5 pontos fundamentais. São os 5 pontos que a nossa doutrina é baseada. E essas revelações estão baseadas nesses 5 pontos. Daí, dessas revelações é que vem toda a formação da doutrina. O primeiro ponto da revelação espírita, que é um ponto fundamental, é a crença em Deus. Nós precisamos entender que o Espiritismo crê em Deus. Aí mesmo alguns espíritas vão perguntar assim, alguém deve estar perguntando assim, aí na cabeça. Não quero me perguntar, mas eu sei que está na cabeça. Mas como assim que o Espiritismo revelou Deus, a primeira crença em Deus, se Moisés foi o primeiro a revelar um Deus único? Jesus falou que Deus é Pai. A revelação espírita de Deus também tem uma diferença. Ela vem trazer uma outra situação para a gente. E foi a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Né, Valmir? Valmir sabe. Valmir está aqui para me ajudar. Né? Valmir está aqui para me ajudar. Por isso que ele disse que veio. Ele nem ia vir, mas soube que era eu, ele veio para me ajudar, porque ele sabe que foi, eu sou. Então é o seguinte, primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Né? Importante a pergunta, porque a pergunta tem uma diferença de quem é, né? A inteligência do professor é fantástica. É fantástica, que a gente sabe que continua. Que é Deus? E a resposta? Quem lembra da resposta? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Olha só. Deus já deixou de ser um rei, apesar de ser pai porque é criador, mas ele é uma inteligência. Aí a gente vê uma certa discussão no nosso meio espírito que eu acho engraçado, né? Deus é espírito, que em João, na Bíblia, né? Na Bíblia de João está escrito, porque nós vamos adorar Deus em espírito e verdade. Então Deus é espírito, né?
que o Espírito de Deus parou todo... Peraí, mas a gente tem que saber a interpretação da palavra Espírito para cada local, para cada coisa, né? Minha mãe dizia, quando a gente estava de bagunça, vocês estão com espírito de porco hoje, então a gente estava com espírito de porco. Era uma concepção de espírito, não é isso? Então, a doutrina espírita vai revelar para a gente que Deus é uma inteligência suprema. É uma inteligência. Mas aí, se a gente for olhar, porque a Bíblia está dizendo que é o Espírito de Deus, mas Jesus vai dizer uma coisa muito importante também, né? Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Aí a gente fala assim, não, isso aí foi figurado, porque nós não somos deuses. Olha só, uma das revelações da doutrina espírita, que nós somos dotados de quê? De que nós somos dotados? De inteligência. Não, também, são duas questões, a criação do espírito, né? O espírito é criado, simples e ignorante, mas dotado de duas coisas principais, inteligência e livre-arbítrio, né? Essas duas coisas são fundamentais para o nosso desenvolvimento. É isso que faz a gente desenvolver, inteligência e livre-arbítrio, isso está certo, completamente certo. Mas a inteligência, ela faz com que nós sejamos deuses. Não é isso? Passamos agora pela pandemia para mostrar o resultado disso que nós estamos falando. Né? Quem criou a vacina? Foi Deus ou foi o homem? Foi o homem. Através de quê? Da inteligência. Né? Por isso que nós espíritas, né, aqui na Gênesis, Kardec vai dizer, né, quando a ciência conseguir, em algum ponto, tiver fora, a doutrina estiver fora de algum ponto da ciência, a gente fica com a ciência, né? Deixa aquele ponto da doutrina, não é abandonar a doutrina como o pessoal fala por aí, não, está escrito isso na Gênesis, não, mas aquele ponto, né? E a gente fica com a ciência. Né? Por isso que nós espíritas sempre respeitamos o que a ciência diz, né? Não junto, porque é divino. Aí que está o ponto de que Deus é uma inteligência suprema. Olha o que diz o livro dos Espíritos. Nós não somos uma inteligência suprema, né? Mas nós temos essa centelha divina. Então Deus é uma inteligência. Como? Aí eu não sei te explicar, porque ninguém me explicou ainda também, eu não vi aonde, né? Mas o livro dos Espíritos diz que é uma inteligência suprema, causa primária, primeira, depende de cada situação do livro dos Espíritos. Então já vem revelar para a gente que Deus é uma inteligência. Até porque, gente, vamos refletir, se Deus fosse espírito, vai ficar aquela coisa do biscoito tostinho. Não é? Tostinho é fresquinho, que vende mais, já vende mais que é fresquinho. Se Deus é espírito, ele criasse espírito, quem criou Deus? Não é isso? A gente não vai ficar nessa conversa o tempo inteiro. Ouve a galinha, quem nasceu primeiro, né? Não, se ele é incriado, ele é uma inteligência. Agora, como? Aí, só quando a gente evoluir para entender Deus. Isso nem eu sei dizer para vocês. Se alguém souber, vai ficar feliz, que eu não sei dizer para vocês. Né? Outra grande revelação, aqui a doutrina espírita vem trazer para a gente, é a imortalidade da alma. Aí eu vou dizer assim, mas toda religião fala da imortalidade da alma. Aí a diferença da doutrina espírita. A imortalidade da alma é que a gente, como nós já começamos a falar no início da revelação, nós vamos continuar vivendo. Nós acostumamos, divino, né, do catolicismo, ou de qualquer religião cristã ocidental, que a gente vai para o céu ou vai para o inferno. E quando Jesus fala que há muitas moradas na casa do Pai, né, um dos nossos companheiros de outra fé diz que é o céu ou o inferno. Só tem duas. Ele fala que há muitas, às vezes acha que só há duas. Então, mas se nós formos pensar,
que nós viemos para a doutrina espírita com esse conceito, e aí a gente lê o André Luiz daquela maneira torta que a gente lê mesmo, né? A gente vai acreditar que só tem nosso lar ou umbral, né? Aí, muitas vezes, já vindo para o nosso lado religioso espírita, né? Aí a gente vai para o trabalho mediúnico, às vezes aí você tem que trabalhar com o doutrinador para ele não ficar com aquela história de que vai não sei para onde, vai para não sei para onde. Aí eu tenho que dizer, olha, vamos lá na doutrina espírita mostrar, como está no livro dos Espíritos, que não há local circunscrito e localizado. Está escrito lá no livro dos Espíritos, né? Não existe local circunscrito e localizado. Eu posso viver, aliás, Jesus vai dizer, né? Jesus, sempre Jesus, nós vamos estar aonde o nosso coração está, não é isso que ele diz lá no livro? Se eu acho que eu vou para o umbral, eu vou para o umbral, lógico, porque são reuniões, né? A imortalidade da alma está aí, eu já estou seguindo aqui um outro onde eu me divido, né? Mas a gente vai falar isso aí, da outra parte, que é a pluralidade dos mundos habitados. Aí a gente já entra numa polêmica com os nossos companheiros, que essa revelação eles não aceitam, né? Esse é o terceiro ponto fundamental da doutrina. São pontos fundamentais. É baseado nesses 5 pontos que nós estudamos a doutrina espírita, nós não podemos esquecer disso. E vários mundos habitados, nós acreditamos, nós temos certeza, porque estudamos e vemos, participamos de reuniões mediúnicas, estamos junto com os espíritos e nós sabemos que vive. Eu digo sempre na minha casa, ela agora está grávida, né? Dá para ter um neném, uma menina de novo, uma companheira, uma menina que começou com a gente. Eu conheço, logo que o grupo começou, né? Ela era adolescente e ela foi jovenzinha para a reunião mediúnica. Nossa, a gente diz que é a nossa mascotezinha, né? Agora está com 30 e tal de anos já. Eu vi a primeira filha dela nascer, já estou vendo a segunda. E ela ia para a reunião mediúnica, né? Jovem, mas ia para a reunião mediúnica com a gente. Aí ela ficava assustada, porque eu dizia assim, olha, quando eu desencarnar, não quero ninguém mandando eu ir para lugar nenhum, que eu quero continuar no GEOC. Eu quero continuar trabalhando no GEOC, mesmo desencarnado. Não me manda ir para Nosso Lar, não me manda ir para Alvorada, não me manda para lugar nenhum. Eu quero continuar aqui, eu quero continuar trabalhando no GEOC, né? E sabe quem vai ser a médium? Aí eu dizia que era ela. Não, você não gosta de mim, não me conhece desde de jovem, né? Porque a gente é acostumado com essa história. Então, eu tenho quase certeza que eu vou desencarnar, eu vou ficar por aqui trabalhando o que eu quero, mesmo depois de sentir cansado. Quando Valmir olhar assim e me ver, nada de Valmir, de ficar Sérgio vai para a luz, não manda Jô orar, porque eu vou continuar com vocês. Não adianta que eu não abandono vocês de jeito nenhum, né? Porque isso não tem nada demais, gente. Isso faz parte do nosso processo. Como eu queria que minha mãe tivesse... Tenho certeza que ela está, mas como eu gostaria de que eu tivesse mediunidade, vidência, e minha mãe estivesse aqui, e toda hora ela estivesse na minha casa comigo, eu ia adorar. Não tem problema nenhum com isso, mas até a gente é espírita. Há muitas moradas na casa do meu pai, aí eu quero logo que o espírito vá para outro. Olha, vai embora, mas às vezes o espírito quer ficar, e nós somos espíritos. O que nós temos que ficar felizes por isso? Aí alguém vai dizer assim, mas se for obsessão, não, gente, aí é outra história, a gente não está conversando disso, né? Não é disso, a gente está falando de mundos habitados, de como a gente sobrevive depois desse corpo físico, ou que a gente vive, porque essa é a verdadeira vida, né? Vamos sair da parte da obsessão, que não faz parte do trabalho, senão a gente vai ficar aqui até a noite, e vocês querem ir embora. Outra polêmica, que é ponto fundamental, é a reencarnação. Aliás, a polêmica, se a gente for pensar bem, é só na nossa cultura ocidental, né? Porque, se vocês olharem bem, a única religião que não aceita a reencarnação é a religião cristã. Pode procurar, que eu não estou falando besteira, não. Está gravando aí, se alguém depois botar no chat para você, pode procurar.
A religião cristã, praticamente todas as religiões acreditam de alguma forma na reencarnação, até os judeus de alguma forma acreditavam na reencarnação. Teve uma live aí de uns 15 dias de um grupo de judeus de São Paulo, onde eles estavam discutindo isso, né? Que existe até polêmica entre eles. Um grupo não acredita, outro grupo acredita, porque a ressurreição, aí eu estava vendo, né? Vi isso na live, de que eles são enterrados nus, do jeito que veio, porque voltarão, né? Aí eles acham que é a ressurreição, mas tem uns que já acham que não vai voltar no corpo, vai voltar, não vai ser agora, mas vai voltar de forma diferente. Eles mesmo discutindo entre eles numa live lá dos judeus, achei interessante. Ah, não, aí eu soube que eles se enterram do jeito que vê o mundo, porque não pode botar roupa, né? E o corpo não pode ser profanado, né? Porque se voltar naquele corpo, aí eles estão nessa dúvida. Nós não estamos na dúvida, a gente tem certeza que a gente volta. A gente volta em outro corpo, nosso espírito, né? Não adianta ninguém querer botar na cabeça da gente que o que Jesus foi falar com Nicodemo era o batismo, que não era. Não era o batismo, né? Ele vai dizer para o doutor da lei, o doutor da lei não conhecia o batismo, como é que ele vai dizer para o Nicodemo? Tu é doutor da lei e não conhece a lei? Como assim que ele não conhecia de batismo, não tinha batismo antes dele? É uma discussão que a gente não vai ficar brigando com os outros, mas quando alguém chega para mim e fala que é o batismo, eu falo assim, como assim? O cara era doutor da lei na sinagoga, não tinha batismo, como é que era que Jesus está falando do batismo? Não estava falando do batismo. Jesus estava falando da volta ao corpo, tanto que ele fala, como pode um homem velho retornar ao ventre da minha mãe, né? E Jesus é mais claro ainda, mais claro na transfiguração. Não tem mais clareza da reencarnação do que na transfiguração. Quando aparece lá, o Elias vai aparecer, que os seus discípulos falam para ele, mestre, vamos fazer aqui uma tenda, aí vão perguntar, João vai perguntar, por que dizem os antigos que Elias há de vir? O que Jesus responde para ele? Elias já veio, vocês não conheceram e fizeram a ele tudo que vão fazer ao Filho do Homem, que o Filho do Homem era ele encarnado, né? Naquele momento era o filho de José e de Maria, que ele estava dizendo. Aí eles esqueceram de tirar da Bíblia, está lá em Mateus, e eles entenderam que era de João Batista que eles estavam falando. Esqueceram de tirar isso da Bíblia e ficou, né? Eles sabiam que era João Batista. Então, se Elias, lá no livro de 2 Reis, morre, sobe num carro de fogo e tem que voltar para preparar o caminho do Messias, então Jesus não era o Messias, porque Elias não voltou, nem o carro de fogo apareceu. Mas se João Batista era o precursor e Jesus fala que ele era quem? Elias reencarnado. Então, não era para ter discussão, mas não é também o nosso tema da noite. Um dia a gente pode conversar sobre isso, que é muito interessante, mas é um ponto fundamental da nossa doutrina, porque é um resgate do pensamento do homem. A reencarnação é um resgate, porque é uma lei natural. Todas as religiões, todo o pensamento humano sabe disso. Os antigos, as antiguidades, todo mundo falava que ia voltar de alguma forma. Todo mundo sabia. E a gente sabe, né? E o último ponto fundamental, que é a comunicabilidade entre os dois planos, visível esses, né? A reencarnação é uma coisa que já deu, né? Colher de chá, eu digo que é a grande chave para a nossa evolução, porque como é que podia ser? É a oportunidade, né? Você tem várias oportunidades da vida. Isso você tocou num assunto muito interessante, que no nosso meio costuma dizer que quando você não fez nada direito, o que faz? Você volta para pagar. Né? Como se a reencarnação fosse um castigo. Não é uma lei natural. A pergunta que Kardec vai fazer no livro dos Espíritos aos Espíritos é assim: quando o Espírito, não o homem, não consegue alcançar tudo numa vida, o que acontece? Aí os Espíritos retorna daquele ponto e começa tudo de novo. Não diz que é para ser punido. Reencarnação não é punição, né?
Não é punição, é recomeço. É recomeço. Mas cresce de misericórdia. Lógico. Aí é claro que eu preciso resgatar, aí é outro estudo que a gente pode um dia vir também, né? Está lá no livro Céu e Inferno. Né? É o que a gente tem lá, os 3 pontos que a gente precisa para poder progredir. Mas isso é outra história, é outra conversa, é outro estudo. Todo protestante falando isso, todo mundo aqui lê. É bom. Certo? Essa parte é muito boa. Todo mundo aqui claro. Então, a comunicabilidade entre os 2 planos, né? Visível e invisível. Eu duvido, eu tinha que parar 7h30, 7h30, você pode falar. Eu perguntei qual era agora a dinâmica. Né? Difícil quem não tem uma história de que teve alguma comunicação com o espírito, né? Com o morto, digamos assim. Difícil. Pode ser de qualquer religião ou não ter religião. A pessoa pode não acreditar, pode não aceitar, mas todo mundo tem. Todo mundo, isso eu garanto a vocês. Todo mundo tem. Senti uma coisa, eu vi fulano que já foi, eu vi minha avó, eu vi não sei o que, mas isso é coisa da minha cabeça, quando não acredito. Ou então da religião, não foi o demônio que botou a pessoa ali para poder... Mas todo mundo tem uma experiência com espíritos, que é a nossa comunicação. E nós, espíritos, comunicamos, temos aí, a gente nem acredita nisso. Eu sempre digo quando alguém me pergunta, você acredita em espírito? Não, eu tenho certeza. Eu não acredito, tenho certeza. Né? Porque acreditar, alguém pode me convencer que está errado. Eu tenho certeza, porque eu vivo, eu participo, eu vejo. Né? Assim, rapidinho, dá tempo de contar uma história. Nós tínhamos uma companheira, eu era ainda do Luz da Vida ainda, e ela desencarnou de câncer. Então a gente ia, eu e minha esposa, quase que todos os dias no hospital de Maricá aplicar passe nela. Aí o hospital autorizou, né? A gente entrava e dava passe nela, encaçava, assim, saindo mais um pouco. Aí ninguém acredita, todo mundo tem medo do espiritismo, mas aí a gente acabava de dar o passe nela, quando via, estava todo mundo sentado. Me reza também. Aí a gente ia para dar uma, tinha que dar todas as mulheres no meu caso. Me reza também, isso era muito, muito engraçado. Né? Tinha medo, mas rezava e a gente acabava tendo que rezar todo mundo. E ela desencarnou, né? Ela desencarnou aqui em Maricá, no Hospital de Maricá. E ela tinha uma, não vou dizer ritual, ela gostava muito de mim, e toda vez que eu chegava aí, nos últimos momentos dela, ela estava muito mal, a gente chegava lá, ela estava ofegante, de olho fechado, aí ela dizia assim para mim, ela me chamava, Sérgio, e pegava na minha mão, deitada, ela queria pegar na minha mão e dizia assim, vamos orar. Toda vez que eu chegava lá, ela fazia isso. Né? Eu orava com ela, depois do passe, eu ainda orava com ela, ela soltava minha mão e dormia, até desencarnar. Um dia a gente estava na reunião mediúnica e a doutrinação era dividida comigo e com minha esposa. Né? Às vezes eu ia, às vezes ela ia. E um companheiro muito bom de mediunidade, hoje ele não está mais na doutrina, ele foi para o Ubanda, não tem nada a ver, né? Continuamos. Inclusive me chamou para fazer uma palestra lá no terreiro dele uma vez, e ele deu uma comunicação e a minha esposa que foi fazer a doutrinação. Só que ao invés dele conversar com ela, ele sempre sentava do meu lado e ele esticou a mão e falou assim para mim, Sérgio, vamos orar? E agarrou na minha mão. Desculpa a emoção, foi uma coisa muito emocionante mesmo naquele dia. E aí, eu digo ela porque ela mudou de voz, e minha esposa olhou para mim, assustada, né? Apesar de tudo, olhou para mim e eu só fiz assim para ela,
sei quem é. Certo? E nós oramos. E ninguém sabia dessa história. Vocês viram a comunicabilidade. Ninguém, mas ninguém naquela sala sabia dessa história, além da minha esposa e eu. Ninguém, mas ninguém. Quando terminou a reunião, que nós fomos fazer a nossa avaliação, nós sentamos para fazer a avaliação, eu contei essa história e o médico falou: agora eu entendi por que era uma mulher e eu não conhecia, mas era uma mulher mesmo. Primeiro eu perguntei, né? Ele: não, era uma mulher. Aí eu perguntei a característica: como é que era essa mulher? Aí ele falou assim: era assim, assada, era a característica dela. Aí depois eu contei essa história. Como que todos nós vamos dizer que não existe a comunicação dos dois planos, né? Como não? Como não? Eu tenho certeza. E essa é só a revelação espírita que pode trazer para a gente. E com essa história, né, eu vou encerrar aqui, porque eu acho que eu passei da hora, né, de tudo, e que nós possamos sempre focarmos nesses 5 pontos fundamentais da doutrina espírita, porque traz para nós toda a bagagem que a gente precisa para entender a doutrina espírita, entender a nossa vida, entender por que nós estamos aqui, entender o que vai acontecer. E aí eu falo para vocês com toda a garantia da minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida o dia que eu entrei no centro espírita, porque eu fui convidado e aquela pessoa me chateava muito e eu fui para aquela pessoa parar de pegar no meu pé. Hoje ela não está e eu estou há quase 30 anos na melhor coisa da minha vida. Esses 5 pontos fundamentais são os 5 pontos fundamentais da minha vida. Eu espero que um dia seja no de vocês também. Jesus nos abençoe. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei.